vai nos atender, vai nos responder. Deus de Davi, poderoso de Isaac, ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, atende-nos segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós não estamos pedindo porque merecemos, nós estamos pedindo, Senhor, porque nós precisamos. Nós não estamos pedindo porque temos justiça diante de Ti. Nós não estamos pedindo pelo sangue, pelo nome de Jesus, pelo sangue, pelo nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, que haja um memorial, que esteja escrito agora no memorial diante da Tua face. Cada clamor que está sendo feito agora 2 a 2 e também pela internet. Ser servido nos atender, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entra com providência, Senhor. Tem misericórdia e responde às nossas orações. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você terminou, dê um abraço, irmão. Dê uma palavra de bênção, de vitória para o seu irmão. Abençoa a sua infância. Não terminou, termine. Nós aguardamos você terminar o seu momento. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Cumprimente quem está perto de você, atrás, na frente, do lado. Todos os irmãos estão em torno de você aí. Senhor, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bem. Pode fechar a porta aí agora. Não precisa ficar os dois aí de pé. Pode sentar na cadeira aí, ó. Fica, se alguém chegar, você está de costa de ar. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16, fechando a palavra da semana passada. Vou voltar um pouquinho e depois fechar. Dependendo do Espírito Santo para ser crente. Dependendo do Espírito Santo para ser crente. A gente volta agora as mensagens, mas mesmo a gente volta para aqui, que aqui é o básico. Aqui é o feijão com arroz. Aqui é o mocotó, aqui é o tutano, aqui é o que dá sustância na vida do crente. É isso aqui. Dependendo do Espírito Santo todo dia para ser crente. Ninguém é crente porque é forte, ninguém é crente porque é bonzinho. Nós só servimos a Jesus porque o Espírito Santo mora em nós. E aí, lembrando o básico do básico, né? Eu não sei, já falei isso umas 1000 vezes, mas das 1000 vezes que eu falei, talvez a Carla não estava aqui. Aí a Carla vocês ouviram, né? Está chegando. Qual é o mecanismo da salvação da nossa alma? Você ouviu a palavra de Deus, a palavra produziu fé no seu coração, essa fé te deu a condição de tomar uma decisão. Quer aceitar Jesus ou não? Não, eu quero aceitar Jesus. Então você usou o livre-arbítrio, produzido pela fé, que é um dom de Deus, não vem de nós, foi o Espírito Santo, que é a palavra que tocou no coração. Aí você decidiu, vou entregar minha vida a Jesus, reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando você fez isso, o diabo que antes atormentava a sua vida, se tinha um demônio morando dentro de você, no momento que você aceitou Jesus, o diabo saiu. Quando o diabo saiu, ficou um buraco, um vazio? Não, o Espírito Santo veio e entrou para fazer morada. E desde o dia que o Espírito Santo entrou em você para fazer morada, você depende dele 24 horas por dia para ser crente. Então a nossa vida evangélica cristã é uma dependência diária da pessoa do Espírito Santo que mora em nós. Aí, muitas igrejas a gente vai falar isso e o povo fica, meu Deus, é isso aí, é um mecanismo simples é esse. Saiu o diabo, entrou o Espírito Santo. E agora você tem que aprender a viver com o Espírito Santo que mora dentro de você. Você não carrega mais uma pombagira, não carrega um preto velho, não carrega um espírito mau. Carrega o Espírito Santo, tem que aprender a viver com ele. Ser crente é viver todo dia com o Espírito Santo. Onde é que isso está na Bíblia? Aí, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Depois de falar, não, ainda vai falar das obras da carne, né? Mas o versículo 16 é a chave. Ele diz assim: andai pelo Espírito, ou no Espírito, ou em Espírito, ou seja, uma amizade diária com o Espírito Santo. Se você conseguir todo santo dia ter uma amizade diária com o Espírito Santo, você não vai cumprir a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejos. A natureza humana, lembrança da vida de pecado que você viveu, mas a tendência ou a herança que você recebeu por parte de pai e por parte de mãe. Tem muita coisa dentro de nós que a gente não explica por que a gente tem alguns desejos, mas se você for saber direitinho como era sua mãe, como era sua avó,
como era seu avô, você vai entender por que você repete os mesmos erros. Porque filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. E a fruta não cai muito longe da árvore. A fruta sempre cai debaixo da mesma árvore. Então tem muita coisa que você não gostaria de reproduzir, mas você diz, meu Deus, estou fazendo igual meu pai. Meu Deus, olha, o diabo que minha mãe fazia isso comigo, eu estou fazendo igual a ela. São tendências. Na vida do pecador não é tendência. Na vida do pecador é maldição hereditária. A pessoa não consegue vencer aquela herança que recebeu dos pais. Mas como o Espírito Santo mora dentro de você, você consegue vencer a herança que você recebeu dos seus pais por causa do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele não é uma coisa, ele não é um mecanismo, ele é uma pessoa. Como ele é uma pessoa, ele quer relacionamento. Se você tiver relacionamento com ele, ele tem relacionamento com você. Se você não quiser ter relacionamento com ele, ele também não vai ter relacionamento com você. Por isso que a Bíblia diz, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não desprezeis o Espírito e não entristeçais o Espírito. É uma pessoa. Da mesma forma que, se você quer ter amizade com alguém, você tem que investir tempo com essa pessoa. É ou não é? Vai ligar para a pessoa, bater papo com a pessoa, gastar tempo com a pessoa. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ou você gasta tempo com o Espírito Santo e aí sua amizade com ele cresce, ou você paga boleto, trabalha, corre atrás, vai daqui para ali, deixa o Espírito Santo de fora da sua vida. O que vai acontecer? A presença dele vai diminuindo, você vai se sentindo mais na carne, você vai se sentindo mais parecido com a pessoa que você era antes de ser crente, você vai se sentindo mais fraco espiritualmente. Então, estou correndo só para a introdução. Então, ser crente é ter um relacionamento diário com o Espírito Santo. Quem ama o Espírito não cumpre os desejos da carne. Quero dar um salto, porque semana passada eu já falei sobre isso, está no meu Instagram, está aí no YouTube. Eu quero ir direto para o fruto do Espírito, para começar a fechar o que a gente começou semana passada. Depois de passar por um monte de obras da carne, que é o resultado de quem não anda com o Espírito Santo todo dia, acaba fazendo essas loucuras aqui, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, burro, tapa, banda, paulada, tiro, dissensão, partidos, inveja, bebedice, glutonaria, orgia, coisas semelhantes a essas. Quem vive assim não vai herdar o reino dos céus. Olha que luta. Mas 22, coloca aí o 22, Tiago. O fruto ou o resultado do Espírito Santo na vida da pessoa, do crente que busca a Deus todo dia, Qual é o resultado? O que acontece no meu caráter, no seu caráter? O que acontece com a gente se todo dia a gente fizer o básico? Devocional diário em casa, culto na igreja. Não foi para a igreja, em casa. Ler a Bíblia, orar, cantar louvores, falar em línguas. Consegue fazer isso todo dia? Nunca vai ser abalado. Nunca vai ser abalado. Consegue todo dia ler a palavra, orar, cantar louvor e falar em línguas? Você nunca vai desviar, nunca vai ser abalado. Nunca. O difícil é conseguir manter essa disciplina espiritual. Mantendo essa disciplina espiritual, vem o fruto, vem o resultado. Qual é o resultado? O fruto do Espírito é, qual é a primeira palavra que aparece ali? Amor. Qual é a primeira palavra? Amor. Só quem não está dormindo. 1, 2, 3. Amor. 1, 2, 3. Amor. Carla está com muito sono hoje. Eu não prestei atenção. Senhor, Deus ajude. Quando você anda com o Espírito Santo todo dia você tem o seu tempo com Deus, vai se manifestar na sua vida esse amor. Agora, que amor é esse? É o amor de um pai por um filho. É o amor de uma esposa pelo marido. Não. Esse amor aqui como fruto ou resultado da presença do Espírito Santo em nós, sendo que todo dia a gente tem amizade com Ele, a palavra que aparece aqui no original é a palavra ágape. No grego, para falar amor, existem várias palavras. O amor filho, o amor de amigo, o amor eros, que é o amor erótico, o amor de paixão. Mas o amor ágape fala sobre o amor sacrificial, que por acaso é o amor de Deus, que enviou Jesus para morrer por nós. Então a palavra aqui é ágape. O que é ágape? É o amor em que você tem a capacidade de se sacrificar por aquilo. Bom, falei semana passada e repito. Quem viu o vídeo dos irmãos, eu acho que na Nigéria,
todo mundo enterrado, só o pescoço para fora e a cabeça para fora. Quem viu esse vídeo? Terrível. Então, ali é fácil sair daquele buraco ali. Está todo mundo enterrado, só o pescoço para fora. Aí vem uma fera, morde nos olhos, arranca a orelha, esbagaça a cabeça, derrama cérebro pelo chão, morte horrorosa. Na verdade, é um tiro, né? Mas bota ali para sofrer. É fácil sair daquele buraco, só dizer assim: eu nego a Jesus. Não quero mais saber de Jesus, eu estava meio equivocado. E eu acho que eu estava maluco, não quero esse negócio de Jesus, não. Qual é o Deus que você quer que eu adore? Eu quero é viver. Pronto, eles vão desenterrar a pessoa, tira do buraco, pronto, pode viver a sua vida, não é fácil sair dali. Só que a pessoa prefere ficar enterrada e ter uma morte horrorosa do que negar Jesus. Na China, os soldados chineses botam um fuzil na nuca e diz: abandone essa fé. Amém? Você vai largar essa fé? O soldado falando amém é ótimo, né? Você vai largar essa fé ou não vai? Aí o cara diz: não, eu não vou abandonar. Não vai? Clac, clac. Bum! Só para nem cabeça para enterrar, né? Um tiro de fuzil na nuca. Agora, por que a pessoa não diz: nego, me mata não, deixa eu curtir minha vida? Ixi, Deus me livre. Por quê? Essa capacidade de morrer pelo Evangelho, que foi o que aconteceu em toda a igreja primitiva, lembra? O povo era crucificado, o povo era pendurado vivo, tacava gasolina e fogo. Oh meu Deus, foram 300 anos de morte, 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 morte. A igreja começou com muito sangue derramado. E as pessoas não negavam a fé em Jesus, preferiam morrer. Como é que um ser humano tem a condição de morrer numa situação dessa sem negar a Jesus? Só consegue quem tiver o amor ágape, manifesto pelo Espírito Santo no coração. Sem uma intimidade diária com o Espírito Santo, isso aqui não acontece. Tudo isso que está aqui só acontece em mim e você se a gente tiver relacionamento diário com o Espírito Santo. Só frequentar uma igreja, só dizer que é evangélico, só dizer que é crente, isso aqui não vai funcionar. Então, isso tudo que está aqui, essa lista aqui, só vai acontecer em mim e você se a gente depender do Espírito Santo todo dia. Quantos dizem amém? Amém. Então, primeiro, qual o resultado do Espírito Santo morando em mim e você, e a gente a fim de buscar Ele todo dia, tendo um relacionamento diário com Ele? Ele vai manifestar na minha vida e na sua vida uma capacidade inexplicável de enfrentar o que for, o desafio que for, a ameaça que for, mas permanecer amando a Jesus, amando a Bíblia, amando a igreja. É uma capacidade que só o Espírito Santo dá. Ninguém aqui, nenhum de nós aqui somos bonzinhos suficientes para viver isso, se não for pelo Espírito de Deus. Então, primeira grande obra do Espírito Santo em mim e você, ele derrama em nosso coração esse amor sacrificial, essa capacidade de se esforçar pela obra, de amar a Jesus, amar a igreja. Por exemplo, até para entregar um folheto, vamos fazer um evangelismo. Se não tiver amor ágape no coração, não vai, irmão. Não é que eu fiquei em casa assistindo série. Só sai para a rua para fazer a obra de Deus, gastar a sola do sapato, e entregar folheto, e tarará, quem tiver amor ágape no coração. E esse amor, repito 1000 vezes, só o Espírito Santo produz em mim e você. Nosso coração humano não tem condições de produzir sozinho. Ou o Espírito Santo age, ou a gente é egoísta, a gente não ama a Deus coisa nenhuma, não ama a Jesus coisa nenhuma, não ama a alma perdida coisa nenhuma, irmão. A gente ama a gente mesmo, a gente é egoísta. Então, para se contrapor ao egoísmo do nosso perverso coração, só o Espírito Santo derramando o amor ágape. E aí eu vou falando essas palavras e pensei nisso agora à tarde e passo agora a batata quente para vocês. Qual é o nível de amor ágape hoje no seu coração? Estou dando a pergunta. Qual é o nível que você tem hoje para se sacrificar por Jesus, pela igreja, pela Bíblia, pela pregação do Evangelho? Até que ponto você está disposto a se doar mais pela causa do Mestre? Quando Jesus diz: buscar primeiro o reino de Deus, só a justiça, o resto vem a rebote. Mas aí, até que ponto você de verdade está disposto a sacrificar? Pastor, a minha disposição a sacrificar está bem pequenininha. Então está faltando o quê? Amor ágape. E quem pode aumentar isso no nosso coração? Quem é que pode? A Virgem Maria?
É o arcanjo Miguel. Quem é que pode aumentar no meu coração, no seu coração, a capacidade de amar a Jesus mais ainda e a sua obra? Quem pode? Espírito Santo. Segundo, gozo ou uma alegria inexplicável. Como é que um crente pode ser feliz passando luta, passando aperto? Eu escrevi aqui, alegria sem razão ou uma alegria que vem de dentro. Você pode estar passando uma luta tremenda na sua vida, seja no casamento, seja com emprego, seja com alguém que você ama doente, seja qual for a luta, mas você consegue acordar e fazer as coisas que você tem que fazer no seu dia, mas está feliz, está cantando um hino, está adorando, está sorrindo, está achando tudo engraçado. Alguém diz, é maluco? Isso aí é uma doida? Pessoa aí, você conhece essa vida? A vida dessa pessoa, uma luta só, uma tribulação só, e toda vez aí, pode ser, como é que você está? Estou bem. É igual quando alguém chega para a sunamita, né, e diz, e aí, vai bem na tua casa? E olha aqui, lá em casa está tudo jóia, só que estava o defunto da criança não, dentro de casa, menino morto. Mas qual foi a resposta dela? Lá em casa está tudo bem. É uma alegria maluca, que não tem explicação. Só consegue ser feliz na adversidade, na provação, no desemprego, na doença, na dor, todas as tribulações desse planeta. Só consegue ter essa felicidade quem tem intimidade diária com o Espírito Santo. Que aí o Espírito Santo produz isso dentro de você. Isso não vem de você, vem do Espírito Santo. Eu me lembro que tinha as veinhas de oração lá da Assembleia de Deus da ilha, nas comunidades lá da ilha, e tinha uma irmã, tinha um bocado. E era muito comum você ir na casa de uma veinha daquela, aquelas veinhas aposentadas, elas oravam 8 horas por dia. Também quando você pisava na porta da casa dela, já falava, olha, Deus manda te dizer, eu já te vi assim, 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 que eu já falava, não acredito, né? Já vi um raio-x todinho, completo, batata, negócio sério, sério. Mas mesmo sabendo que aquela irmã está com uma vida super simples, sofrida, atribulada, a mulher sempre recebendo um sorrisão nos lábios, um sorrisão. Você daqui, meu filho, oh, que bênção que você veio, oh, aí dá um abraço, Deus venha, cheio de Deus. Quem produz essa felicidade inexplicável no nosso coração, a gente como crente, só o Espírito Santo. Se a amizade com o Espírito Santo diminuir, a alegria vai diminuir. Se a amizade com o Espírito Santo aumentar, a alegria vai. Mas, irmão, eu estou falando, eu sei que às vezes eu estou chovendo no molhado, mas todo mundo aqui sabe disso, é ou não é? Se a sua vida espiritual estiver bem forte, você está buscando, está num momento bom com Deus, você não fica mais feliz, apesar dos problemas? Diminuiu o seu relacionamento diário com Deus, acabou a alegria. A mesma coisa acontece com a paz. A paz que excede todo entendimento. É outra maluquice. É outra situação em que você tem paz no caos. O couro comendo, o tiroteio comendo no Rio das Pedras, situação difícil, ano eleitoral, o mundo está virado do avesso, terremoto no cinturão de fogo, tsunami para tudo que é lado, guerras no mundo. Agora o Irã está piorando a situação, não sei se a guerra mundial vem de lá, também a situação da Rússia que ninguém fala mais e não para, e o avanço das facções no Rio de Janeiro e no Brasil, e se você parar para assistir o jornal é só tribulação, tu fica amargurado da alma. Porém, se você tiver um relacionamento diário com o Espírito Santo funcionando, você vai ter paz, sossego. Olha, como é que pode a irmã ter tanto sossego? Olha, você veja a irmã tranquila. O que está acontecendo? Relacionamento com o Espírito Santo funcionando, o sossego aumenta. Relacionamento com o Espírito Santo está fraco, você começa a ficar inquieto, vai ter insônia, não vai ter sono, vai ter desespero, vai perder o sabor da comida, ai, ui, sua vida começa a virar um inferno. Quanto mais você buscar a Deus todo dia, mais paz no coração você vai ter, mais alegria você vai ter, e mais amor por Jesus e a sua obra. Além de amor, felicidade e paz, longanimidade, ou seja, um longo ânimo, ou a capacidade de não desanimar. Longanimidade é a capacidade de não desanimar.
Temos ou não temos muitas razões para desanimar? Temos ou não temos? Temos ou não temos? Seja o que eu acabei de falar, a situação do nosso país, da nossa cidade, a situação do mundo, seja a sua própria situação, não sei qual é a luta que cada um está passando, não sei não, que eu sei, né? Mais ou menos não sei a luta que cada um está passando. Aliás, quem tem que saber que sou eu, né? Quase todos. Mas apesar de todas essas lutas, e aí isso vem para te desanimar, talvez sozinha você não consiga. Mas se você é uma pessoa que ora todo dia, lê a Bíblia todo dia, tem o seu momento para adorar, e fala em línguas, que o dom de línguas é fundamental, você não desanima. Você continua, você continua, você continua, você continua. É assim ou não é? Se não fosse o Espírito Santo em nós, nós já teríamos desanimado. É assim ou não é? É. Estou olhando aqui pensando na luta de cada um. A luta de cada um. Tem motivo para desanimar, desanimar. Só que não vamos desanimar. Vamos desanimar? Ah, a pessoa desviou, voltou para a cachaça, está no botequim, foi para o mundão. Por que foi? Porque desanimou. Desanimou na fé. Agora desanimou por quê? Porque deixou de depender diariamente de quem? Vamos aquela frasezinha, que eu amo aquela frase, falo isso todo lugar que eu vou pregar. Diga, eu dependo do Espírito Santo, todo dia, para ser crente, para ser santo e para chegar no céu. Quem depende, diga glória a Deus. Então o fruto ou o resultado do Espírito Santo num relacionamento diário é um amor sacrificial, uma alegria sem explicação, uma paz que não tem entendimento e a capacidade de não desanimar. Tudo indica que você vai desanimar, aí você não sabe de onde vem força para continuar. Vem do Espírito Santo que mora dentro de você. Amém? Longanimidade, a benignidade e bondade eu vou pular para deixar no final. Fé ou fidelidade. É aquela pessoa que você olha e diz assim, rapaz, essa pessoa está na igreja tem 311 anos, nunca desviou. O que pode? Essa pessoa nunca desviou, nunca saiu dos caminhos do Senhor. Isso deve ser uma santa, deve ser um santo, deve ser uma pessoa especial, um ungido especial. Como pode essa pessoa tanto tempo de igreja e nunca desviou? Nunca o mérito é humano. Essa pessoa nunca desviou, sempre se manteve fiel. Por quê? Porque manteve um relacionamento diário com o Espírito Santo. O Espírito Santo mantém a gente de pé. Ou a gente aprende a depender dele, ou a gente deixa de ser fiel. E é claro que, repetindo isso aqui domingo, qual é o sintoma? O primeiro sintoma, e isso não sou eu que inventei, a primeira vez que eu ouvi isso, o reverendo Hernando Dias Lopes que disse, qual é o sintoma, o principal sintoma de que você, crente, está crente? Ou melhor, que você não perdeu a sua salvação, ou assim, você tem certeza que está salvo. Como é que você tem certeza que está salvo? Quando você pratica alguma coisa errada, fala, olha, vai, não vai. Você comete um pecado, você faz alguma coisa errada, você sente tristeza. Puxa vida, como é que eu fui falar um negócio desse? Meu Deus, como é que eu fui em tal lugar? Meu Deus, como é que eu fui fazer tal coisa? Meu Deus, o que eu fiz? Que loucura que eu fiz. Isso é a fé da salvação. Isso é a fidelidade que só o Espírito Santo produz na vida do crente. Essa tristeza que a gente sente quando faz alguma coisa errada é fruto do Espírito, é a presença do Espírito no relacionamento diário com Ele. Fé é a capacidade de não duvidar, né? O contrário de fé, dúvida. Então, como é que você tem uma vida evangélica cristã sem dúvidas? Não estou duvidando de nada, estou acreditando em tudo.
Estou acreditando que, mas o peixe engoliu Jonas. Não, o Jonas engoliu o peixe, irmão. Eu acredito. Se tivesse escrito o contrário, eu acreditava também. Essa capacidade de acreditar no impossível também não vem de nós. Vem do Espírito Santo que mora dentro de nós. Fidelidade. Não desvia, não sente medo, mantém a esperança. Não desvia, não sente medo, mantém a esperança. Capacidade de ser fiel. Essa capacidade de ser fiel ao Senhor vem do Espírito Santo. Temperança ou domínio próprio. Isso aqui é a capacidade de você, para ter temperança ou domínio próprio funcionando, claro, além do relacionamento diário com o Espírito Santo, irmão, você precisa também se conhecer. Tenho batido nessa tecla o ano todo, né? O autoconhecimento ajuda você a ter domínio próprio. Como é que você sabe que tem que dominar uma certa área da sua vida, se você não sabe nem que tem esse ponto fraco? E a questão é, qual é o seu ponto fraco? É área sexual? É comportamento? É dinheiro? Seu pai e sua mãe? Como é que era seu pai? Como é que era o pai do seu pai? Como é que era a mãe do seu pai? Sua mãe, como é que era o pai da sua mãe? Como é que era a mãe da sua mãe? Isso sem falar dos avós. Qual é a herança emocional que você recebeu? Qual é o ponto fraco da família? Pastor, minha família é assim, não para casamento, o meu tio divorciou, o pai divorciou, o avô divorciou, tudo, era um espírito de divórcio. O pessoal quer botar logo o nome de espírito, né? Não, na minha casa é espírito de morte. Meu tio era matador, outro esvelava, outro cortava o pescoço, bebia o sangue. É um pessoal bruto, ruim. Minha família foi gente bruta. Não, na minha família o problema é jogo, todo mundo joga, viciado. Meu pai era viciado, outro era viciado, outro jogava, outro fazia isso, jogo. Não, na minha família era algo, todo mundo alcoólatra, uma cachaçada sem fim, todo mundo alcoólatra, caindo no chão perdido. Não, na minha família era prostituição. Eu soube de uma tia minha que trabalhava até lá no Camaré. É um negócio de prostituição que foi passando de um para o outro, para o outro. Não, pastor, na minha família a herança ou a tendência é a loucura. Onde não? O tio meu era maluco, o outro pai era doido, o outro se enforcou, o outro era maluco. Não, na minha família é a melancolia, é o suicídio. Eu soube que uma tia morreu, suicidou, o outro suicidou, outro se matou, se pulou da ponte. Oh, meu Deus do céu, uma tendência terrível. Não, na minha família é cigarro ou drogas, muitas drogas, todo mundo com droga, uma tendência tremenda para ser drogado. Não, na minha família a questão emocional é de perdoar, ninguém perdoa. Tem um tio meu que está brigado com outro irmão, eles já estão há mais de 190 anos que um não fala com o outro, é um ódio, não liga, uma incapacidade terrível de perdoar, ninguém perdoa na minha família. Quando a gente era criança, meu irmão roubou meu bife, e eu não sei falar com ele até hoje, a gente não se fala. É uma herança, uma brutalidade, ninguém perdoa ninguém. Então essas coisas vão acompanhar a família. Essas coisas vão acompanhar a família. Então, para você saber qual é o seu ponto fraco, é importante também conhecimento. E quando você olha para as genealogias da Bíblia, a genealogia explica. Fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou não sei quem, por que aquilo ali está ali? À toa? Só para eu chegar no livro Levítico você pular. Aí leu Gênesis, leu Êxodo, leu Levítico chato, que gerou isso, que gerou aquilo, que gerou aquilo. Aí vem números, né? E gerou, ai meu Deus. Não! É fundamental você conhecer a si mesmo, a si mesma. E a genealogia ajuda. Ajuda. Você precisa conversar mais com seu pai, com a sua mãe, tentar descobrir os porquês, seus avós, o que é, parará. Isso vai ajudar você a entender por que você tem algumas tendências emocionais hoje. Tendo esse autoconhecimento, ajuda você a orar e falar: Espírito Santo, o Senhor já sabe a ruindade do meu coração. Que eu recebi do meu pai, que eu recebi da minha mãe, que eu recebi da minha avó, da minha bisavó, da minha três irmãs. Uma família de gente ruim. Então, já que eu sou ruim, meu coração é ruim, me ajuda a dominar essa ruindade, né? Me ajuda a vencer essa questão. É mais fácil, hashtag fica a dica, você pedir para o Espírito Santo te ajudar quando você se conhece melhor. Temperança, domínio próprio. Porque qual é o trabalho do Espírito Santo aqui, quando se fala de domínio próprio e temperança? É você ter o teu temperamento controlado e as falhas de caráter conhecidas, trabalhadas.
tem como trabalhar. Você já sabe qual é o seu ponto fraco, é mais fácil trabalhar em cima daquilo que você já conhece do que aquilo que você nunca conheceu. O relacionamento diário com o Espírito Santo vai te ajudar a melhorar como ser humano, principalmente quando você conhece suas fraquezas. Quem entendeu isso, diga amém. Amém, amém ou não amém? Eu levei 30 e tantos anos para entender isso aqui. Só depois que eu fui estudar com a doutora Judite, fazer psicanálise, trazer isso para dentro da Bíblia para entender isso aqui. Isso aqui está libertando muita gente. Muita gente que lá dentro está se libertando só com essa palavra aqui, de herança do mundo. Então você tem o Espírito Santo para te ajudar a vencer qualquer fraqueza, porque em Cristo você não tem mais maldição. Isso aí não é obrigado. Você não é obrigado a ser bruto como seu pai sempre foi bruto. Você não é obrigado a fazer os erros da sua mãe. Não é, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. A tendência existe, mas você não é obrigado a repetir. Só que você tem que apresentar isso em oração e jejum, para que o Espírito Santo te ajude. E por último, dentro daquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós, em você, é a mansidão. Meu Deus! E aí sobre mansidão, claro que Moisés ele não tinha o Espírito Santo morando dentro dele, mas o Espírito Santo operava no Antigo Testamento, visitava e saía, visitava. Só que a gente vê duas situações estranhas, difíceis de entender na vida de Moisés. O Moisés, aos 40 anos, era virado no giraia. Ele foi lá e matou o egípcio na unha, no tapa. Depois foi separar a briga de dois israelitas. Você vai me matar igual matou o outro? Ele já estava dando bolacha em alguém ali. Ele era bravo, ele era bruto, matou uma pessoa na briga. Aí, depois de mais 40 anos, quando o Senhor aparece para ele, com 80 anos de idade, a Bíblia diz: Moisés era o homem mais manso da terra. Como é que pode isso? Será que foi lidando com bicho? Ficou lá no meio dos cabrinhos? Ficou lá cuidando da terra. Acho que na roça a pessoa melhora, vai no meio do mato, né? Perde a brutalidade toda no meio do mato, só estava com bicho. Isso que é melhor cuidar de bicho do que cuidar de gente, né? Só que há um contraste enorme na personalidade de Moisés. Você vê um Moisés de 40 anos assassino, matando um homem na mão, e mais 40 anos depois um homem manso, tranquilão. Mas a gente vê dois lampejos desse temperamento horroroso dele, dessa personalidade horrorosa dele lá na frente. Ele quebrou, o primeiro piti que ele deu, quebrou as tábuas, não era para quebrar. Deus falou: agora tu vai carregar as pedras, eu mandei ele quebrar. E o segundo piti foi pior, porque ele deixou de entrar em Canaã, porque foi espancou a rocha. Então você vê que ainda tinha um pouquinho daquele homem ruim, daquele temperamento horroroso dentro dele. Sim ou não? Faltou domínio próprio, faltou mansidão. Pedro é o siri dentro de uma lata, fala besteira, reage, briga, faz isso, faz aquilo. Aí Pedro é batizado com o Espírito Santo, prega, 3.000 se convertem, um dos líderes de Jerusalém. Pedro está voando. Só que você vai ver outra falha no caráter de Pedro lá na frente. Porque ele está com a turma dos gentios, não judeus, comendo, bebendo, se alegrando. Chega um pessoal judeu, ele discrimina os irmãos gentios. Aí o apóstolo Paulo chama ele na conversa: meu irmão, vem cá, tu está maluco? Quando tu está com os crentes gentios, comendo, bebendo, se alegrando. Aí os irmãos de Israel chegam, você discrimina os irmãos: tu está maluco, rapaz? Lançou sua incredulidade no rosto, chamou, sacudiu Pedro. Aí tu vê de novo o Pedro vacilando, igual vacilava antes, porque faltou o relacionamento diário com o Espírito Santo em algum momento da vida de Pedro, porque lá vai Pedro, faltando domínio próprio e faltando mansidão. Já vem Pedro briguento de novo. Me parece que quem já gosta de brigar, gosta mesmo de brigar, né, senhor? A pessoa gosta de uma briga, já gosta de uma briga. É difícil, irmão, para segurar um fio desencapado. Um fio desencapado, o Espírito Santo encapa. Mas a primeira oportunidade desencapa. É mais positivo quando se encontra. Não tem como. Eu acho que ele mesmo encapado, mas se ele encontrar outro desencapado, desencapa os dois. Eu não entendo isso. A capacidade de brigar, sabe? Você conhece alguém assim? Eu conheço um bocado. Aqui na igreja eu chamava de 5, agora tem 6. Tem 6 filhos encapados nessa igreja. 6. Tem 6. Eu saiba, né?
Então na nossa igreja tem 6 filhos encapados. Estão bem encapadinhas, graças a Deus, por enquanto. Mas quando desencapa o menino, mansidão. Meu temperamento é horroroso, eu sou briguento. Mas se você tiver um relacionamento diário com o Espírito Santo, você deixa de ser briguento. Você deixa de ser briguento, porque o Espírito Santo vai manifestar na sua vida a mansidão. Mansidão. A capacidade de dialogar, conversar. Né? Eu me lembro que a doutora Judite falava assim para mim: mas meu amado, quando for assim, ó, conta até 10. Fica assim na mente assim, 2, 3, 4, 5, 6. E o ruim quando você abre a contagem, a pessoa não para de falar, né, irmão? 8. Não, posso 10. Não pequei, não briguei, não revidei. Jesus é lindo. Isso é mansidão, né? É você se segurar, não revidar, né, Luciana? Tranquilo. Pessoa, né? Tatiane, mansidão, ó. Espírito Santo. Faz a gente ficar mais calmo, tranquilo. Só que esse é um trabalhar diário. O nível espiritual baixou, isso aqui tudo começa a sumir. O nível espiritual subiu, você começa a manifestar tudo isso aqui. Faltaram 2, que é a benignidade e a bondade. Amor ágape, gozo, paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio e mansidão são ações do Espírito Santo em você. Mas benignidade e bondade é também uma ação em você, só que é algo que vai transpassar para os outros, porque bondade e benignidade, bondade é a capacidade de ser bom, e benignidade é a capacidade de fazer o bem. Agora, quem aqui é bom? Quem aqui é boazinha? Deus, o Senhor vai me responder hoje, porque eu tenho sido muito bom. Não passa nem do pé numa oração dessa, não há lugar nenhum com uma conversa feia dessa. Quem é que pode transformar você numa pessoa boazinha? Só se você depender dele quando? Aí o que é a bondade? A capacidade surreal de perdoar, por exemplo. Não é isso? Uma pessoa tão boa que perdoou. É boa ou não é? Aí vamos para o extremo. Aquelas mulheres, mães ou pais, que o filho foi assassinado, a mulher crente, e a mulher vai na cadeia orar pelo assassino do seu filho. É muito Espírito Santo. É pouco não. É muito Espírito Santo na vida de uma pessoa dessa. É ou não é? Ir lá na cadeia orar pelo assassino e dizer: eu te perdoo. Espírito Santo. Bondade, amados. Só o Espírito Santo pode fazer o nosso coração ter bondade. Mas ele pode, sim ou não? Sim ou não? Opa, sem fé. Sim ou não? Sim. E bondade, perdoar em situações assim, surreais. Bondade é você ter um coração bondoso, que você não deseja mal a ninguém. Aí você olha para o presidente da República, hoje é difícil. E tem crente orando para ver se morre. Mas é errado. Pode orar para morrer, não, está na mão de Deus. Deus entrega em tuas mãos. Mas na mente está assim. Senhor, o salário do pecado está escrito. Meu Deus, nos ajuda, Jesus. Esse ano é um ano muito importante. Deus quer dizer glória e glória. Então, bondade é um coração cheio do Espírito Santo que não deseja o mal para ninguém. Para ninguém.
Ah, pastor, mas eu soube que fulano me odeia. Estou fazendo até um negócio lá contra mim. A minha oração é que ele morra rápido. Amanheça com a boca cheia, isso aí é demônio. Isso não é Espírito Santo, isso é o diabo na tua mente. É o Satanás no seu coração. Nunca vai ser o Espírito Santo. É ou não é? Então, bondade é também a capacidade de não desejar o mal a ninguém, porque o seu coração está bondoso, porque o seu coração está cheio do Espírito de Deus. E por último, a capacidade de fazer o bem. O que é fazer o bem? Quando você prega o Evangelho para alguém, você está fazendo bem? Sim ou não? Sim. Você pega um pouco do seu salário, compra umas cestas básicas e distribui para alguém. Você está fazendo bem? Sim. Você sabe que alguém aqui da igreja precisa de uma ajuda. Você ajuda essa pessoa. Você está fazendo bem? Sim. Pois é. Então, a benignidade meio que é também o contrário do egoísmo, né? Porque quando você está a fim de fazer o bem, significa que você está altruísta e não egoísta. Ou seja, você não está olhando só para o seu umbigo. Você está olhando ao redor e vendo pessoas que precisam da sua ajuda. E você está disposto a fazer o bem por essas pessoas. Para fechar, todo esse combo, isso aqui tudo é o próprio caráter de Jesus. Jesus, como homem encarnado, manifestou, e ainda hoje, lógico, tudo isso aqui. Jesus tem em toda a devida proporção tudo o que está aí. Jesus tem o amor sacrificial, transmitia aquela alegria que transmite. Estou trazendo ele para a época ali, né, antes de morrer e ressuscitar. A felicidade, a paz, a capacidade de nunca desistir, fazer o bem, o coração bondoso, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo. Como é que é Jesus? Isso tudo aqui. Como é que eu fico parecido com Jesus? Manifestando isso tudo aqui. Porque aqui está a resposta para uma pergunta básica. No dia que eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Para que o Espírito Santo veio morar dentro de mim? Só para eu o reflexo, o reteté, o fogo do manto? Não. Primeira razão fundamental porque o Espírito Santo veio morar dentro de nós, para produzir o caráter de Cristo em nós. Qual é o caráter de Cristo? Isso tudo aqui. Esse é o caráter de Cristo. Se você deixar o Espírito Santo operar na sua vida, buscando ele todo dia, é isso aqui que ele vai produzir em você. Se você desprezar o Espírito, apagar o Espírito, entristecer o Espírito, não quer saber de Deus, está se ocupando com um monte de coisa na sua vida e deixa Deus em último lugar, não tem devocional, isso aqui não vai acontecer na sua vida, porque o seu coração não é bom para produzir isso aqui. Sem o Espírito Santo, ninguém produz isso aqui. Você só produz um relacionamento diário com o Espírito Santo. Para terminar, uma pessoa que busca na bruxaria, na feitiçaria, a razão do seu viver. E a pessoa vai, faz as obrigações e adquire um demônio, adquire 2 demônios, 5 demônios, 50 demônios, a pessoa está encapetada até o tutano, cheia de demônios. Essa pessoa, cada dia mais, vai se parecer com quem? Com os demônios que estão dentro dela. A personalidade de uma pessoa endemoniada é alterada, porque ela vai ficar cada dia mais parecida com os espíritos que habitam dentro dela. É assim ou não é? Terrível, mas é. O contrário, se você é uma pessoa que se enche do Espírito Santo todo dia, então você vai se parecer com quem? Aí você vai dizer com o Espírito Santo. Está certo também. Mas vai se parecer com quem? Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais o Espírito Santo transforma você em alguém parecido com Jesus. Quanto menos Espírito Santo, menos com Jesus. E se partir para o outro lado, gosta de capeta, vai ficar parecido com o capeta. Então entenda que a sua vida evangélica cristã, seja em casa, seja no templo, seja no devocional diário, ou seja no culto, tem que haver um momento sagrado no seu dia para você deixar o Espírito Santo operar o fruto ou o resultado da presença dele em você. Só o corte da mídia ali. Eu vou repetir.
Você precisa todo santo dia ter um momento, seja em casa, seja dia de culto, e não fazer por fazer, não ser mecânica, não ser mecânico, apenas um religioso. Você tem que querer mostrar interesse, seja no devocional em casa ou no culto, dizer: Espírito Santo, enquanto eu estou adorando, cantando, dizimando, ofertando, ouvindo a palavra, seja em casa, seja na igreja, opera em mim, opera no meu caráter, controla o meu temperamento e vai me consertando, vai tirando o que não te agrada. É assim que a gente ora, vai manifestando o fruto da tua presença em mim. Isso é o básico em nosso corpo. Isso é o feijão com arroz da vida evangélica cristã. Caminhar com o Espírito Santo todo dia, para poder ficar cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Amém? Amém. Feche os seus olhos, faça a sua oração a Deus. Enquanto você está orando, eu vou aqui falando mais sobre essas 9 ações do Espírito em nós, que a Bíblia chama de fruto, que são ações do Espírito no nosso caráter. Como é que está no seu coração, quando você ora e escute, como é que está no seu coração o nível de amor ágape, seu amor a Jesus e a sua capacidade de sacrificar por Ele e pela sua obra. Como é que está dentro de você a alegria inexplicável, o gozo espiritual? Está funcionando ou está pouquinho? E a paz que não tem explicação, que excede todo entendimento, mesmo diante de tanta coisa que está acontecendo em você, tem paz ou está atribulado, ansioso? Ai, a ansiedade me domina. Peça paz, você é de paz, está sem paz. O longo ânimo ou a capacidade de não desanimar, está desanimado ou está animada? A fidelidade ou fé não se desvia, não tem medo de nada, mantém firme a esperança. Como é que está o nível aí? Pouquinho, está no meio, está transbordando? A mansidão, deixar de ser briguento, evitar a violência, ser uma pessoa da paz. Ou, mais ou menos, está cheio, transbordando. Domínio próprio, os seus desejos, o eu, o seu temperamento. Você está conseguindo ir contra a sua vontade. A sua vontade diz: eu quero tal coisa. Mas pelo Espírito você diz: não, vou matar essa vontade, eu não vou atrás disso, isso está errado, eu vou me dominar, eu vou frear a carreta, eu vou botar o freio na boca do cavalo, mas eu seguro esse inconsciente que quer cavalgar. Como é que está? Está pouco? Está muito? Mais ou menos? E a bondade, seu coração está ruim, mal, ou um coração bom? Qual é o nível? E a benignidade, você tem feito bem, ou você só deseja o mal para as pessoas? Ou não está nem aí, é apenas uma pessoa egoísta que só cuida de si mesmo, só cuida de si mesmo? 10 segundos? Não, 20 segundos. Para de falar, você vai fazer a sua própria oração aí. Faça a sua oração. Fale com o Espírito Santo. O que precisa melhorar? O que precisa ajustar? Vai. Santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda a viver o verdadeiro Evangelho, seja no templo, seja em casa. Que a gente possa todo dia se ajoelhar, que a gente possa estar submisso a Ti, a Tua palavra, conscientemente pedindo para o Senhor consertar, melhorar o que precisa ser melhorado no nosso caráter, além do controle do temperamento, para que sejamos pessoas parecidas com Jesus. O Senhor já fez a sua parte enviando Jesus, o Senhor já fez a sua parte botando o Teu Espírito Santo para morar em nós. Agora nos ajuda a fazermos a nossa parte, que é querer, é o livre-arbítrio, é a vontade de buscar a Deus. Nos ajuda, Senhor. Cada membro dessa igreja, cada pessoa aqui presente, todos que assistem pela internet, nos ajuda a viver o Evangelho verdadeiro. O Espírito Santo em nós todo santo dia. Um relacionamento diário. Não deixa a gente apagar o Espírito, não deixa a gente desprezar o Espírito, não deixa a gente se envolver com as coisas dessa vida, mas que possamos priorizar pelo menos um momento sagrado por dia, no devocional, em casa ou no templo. Assim nos ajuda a ficarmos firmes, constantes, abundantes, até o arrebatamento acontecer.
acontecer. Assim oramos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Vamos terminar com esse povo aí. Deus abençoe os irmãos do YouTube, Deus abençoe os irmãos do Instagram. O Léo vai cantar um louvor, nós vamos ofertar e ensinar para a glória de Deus. Pega a sua oferta, pega